Senhor? Amém? Graças a Deus. Glória a Deus. Vamos iniciar mais um culto ao Senhor. Abrindo as nossas Bíblias em Salmo 135, a partir do versículo 1. Amém? Se você quer abrir, se você não quer, se acompanhe aqui no projetor. Salmo 135, versículo 1 ao 3. Diz assim: Louvai ao Senhor, louvai o nome do Senhor, louvai-o, servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos atos da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Aleluia. Vamos fazer como a Bíblia nos diz. Muitas vezes nós achamos que nossa igreja fica cantando, a gente está a fim de cantar, fica a fim de cantar. Não é somente cantar, cada palavra que você disser, deixa que saia do seu coração com a consciência de que é uma verdade, amém? Louvando a Deus, glorificando. Eu não sei cantar esse hino, como é que eu vou louvar? Então louve com suas próprias palavras, vai ouvindo cada palavra, cada letra e vai confirmando com a sua adoração, com suas palavras de gratidão, né? Porque o louvor é elogio, é gratidão ao Senhor. Então vamos louvar, vamos cantar ao Senhor, indiferente de qual seja a circunstância. É assim que o Senhor espera de nós. Por isso eu peço a você, curve sua cabeça, cada um se achegue, assente, respeitando o outro que já está pronto no seu lugar. Vamos ficar de pé em reverência à presença do Senhor. Nós não estamos numa reunião, nós estamos no culto ao nosso Deus. Então nós vamos ficar de pé diante do Senhor, a não ser que você queira ficar de joelhos. Quando entra uma autoridade, a gente não recebe a autoridade sentado, a gente recebe a autoridade de pé. Nós estamos entrando na presença de uma autoridade, por isso nós entramos de pé. Agora, como essa autoridade é Deus, nós reverenciamos e nos inclinamos a Ele, então nós podemos receber de joelhos, mas não como se fosse ninguém. O melhor meio de ser tocado por alguém é quando nós tocamos nele. E a melhor forma de tocar no Senhor é com reverência. Reverência, reconhecimento e respeito à pessoa grandiosa que Deus é. Então, curva sua cabeça, feche seus olhos e apresente ao Senhor a sua vida. Diga a Ele que você está aqui. Fale com Ele, apresente a sua vida. Apresenta a Ele. Talvez você passou um dia afobado, uma semana atribulada, talvez você pode estar entristecido, talvez você pode estar irritado. Pode acontecer sim. Talvez você está tranquilo, mas como você está? Não devemos, eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui, quero prestar-lhe culto. Altíssimo e soberano Deus, nós estamos aqui e queremos prestar-lhe culto. Queremos te adorar, te bendizer, te exaltar, te glorificar. Queremos dizer ao Senhor que te amamos, que te servimos, que te reconhecemos como Deus. E pedimos ao Senhor que entre neste lugar. Ele não pode, Deus, ficar vazio de ti. Ele não pode ficar vazio da tua presença, porque é ela que nos enche, que nos renova, que nos preenche, que nos fortalece. Por isso, Senhor, vem neste lugar, toque em cada um de nós, e cada um que passar por essas portas, aqueles que estão ao caminho, aqueles que pretendem vir, que nada venha impedi-los de prestar culto ao Senhor. Porque nessa noite, diante de ti, nós, ó Deus, o reverenciamos, reconhecendo o Senhor como Deus, reconhecendo a sua grandeza, a tua soberania. Nós levantamos as nossas mãos e dizemos que tu és o grande eu sou. Glorificamos a ti, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nos rendemos ao Senhor em culto como igreja do Senhor, lavada e remida no sangue de Jesus. Como igreja nessa terra, como muitos que neste momento se levantam em culto ao Senhor, nós unimos a nossa voz com toda a igreja do Senhor na face da terra para prestar-lhe culto, para te louvar, para cantar as suas maravilhas e para aplaudir ao Senhor.
com gosto e cantavam com gosto. E eu falei, gente, imagine uma coisa, neste momento, imagina se Deus fala com os anjos, o cara tocava assim um tambor. Imagina se o Senhor fala com os anjos, anjos, eu estou ouvindo os meus filhos. Também não estava com comida na boca, porque eu tenho engasguei só de imaginar o Senhor pedir para os anjos pararem, porque está ouvindo nós, a sua igreja, cantando louvores. Por um momento o Senhor vai inclinar os ouvidos para você, abre a sua boca, mesmo com máscara, com essa dificuldade toda, abre a sua boca, deixa que o Senhor ouça a sua voz, deixa que o Senhor te ouça, querido, deixa que Ele te ouça. Aleluia. Vai glorificar.
abençoado você. Aplaude, agradece. Aplaude, agradece. Agradece, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele é tremendo. Ele tem cuidado, Ele tem guardado sua casa, Ele tem guardado sua vida, Ele tem guardado sua família, Ele tem te sustentado, não tem te faltado. O sangue de Jesus é sobre sua vida. Glorifique, igreja. Agradece, igreja. Agradece com vontade, como alguém te dá um presente precioso. Deus te dá uma vida com um presente.
Senhor aí. Glória a Deus. Aplaudir mais uma vez. Aleluia. Você pode continuar adorando ao Senhor. Nós vamos ouvir a palavra do Senhor nessa noite. O Otávio está aqui para falar da palavra do Senhor. Não fica com o coração fechado, não. Seu coração precisa ser como aquela terra preparada, trabalhada para receber a semente da palavra do Senhor. Esta palavra ela tem poder para transformar a vida do ser humano. E que seja nessa noite na sua vida uma palavra que Deus vai falar com você. E você vai sair daqui transformado, se você quiser. Em nome de Jesus. Pai, nós recebemos o Otávio nessa noite como profeta do Senhor. Ele vai falar da parte do Senhor e nós o recebemos. Fale conosco, Senhor. Nosso coração está ansioso para ouvir a Tua palavra. Que seja a palavra vinda do trono do Senhor. E que nosso coração esteja receptivo para receber a Tua palavra. Nós repreendemos agora tudo que se opõe à pregação da palavra. Toda perturbação, distração, ansiedade e preocupação. Cai por terra agora em nome de Jesus. Aleluia. Paz, Senhor, igreja. Aproveita que você está de pé aí, abre a sua Bíblia. Lá em Mateus, capítulo 15. Nós vamos ler 6 versículos. Nós vamos do 1 ao 3 e depois nós vamos, na verdade 5. Depois nós vamos no 10 e no 11. Mateus capítulo 15, versículos de 1 a 3 e depois nós vamos lá no versículo 10 ao 11. Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Versículo 10 agora. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Amém? Podem se sentar. Mas, quarta-feira eu estava lá no meu serviço, umas 5 e pouca. De repente minha esposa liga desesperada: Otávio, Gabriela engoliu um brinquedo. 3 anos. Sabe esse espino mágico que é igual Lego, só que redondinho? Engoliu aquele negócio. Saí do serviço igual doido, fui correndo para levar ela para o hospital. Mas eu lembro que quando eu fui comprar esse presente para elas, eu dei faz uns 2 meses, eu olhei na embalagem e lá estava falando assim: não recomendado para menores de 3 anos. Como a Gabriela vai fazer quase 4, eu falei: não tem problema, tem problema. Amados, é engraçado que nós nos preocupamos com muitas coisas. Quando você vai comprar um presente para o seu filho, você se preocupa se aquele presente que você está comprando é para a idade dele. Às vezes você se preocupa com a alimentação do seu filho, com aquilo que ele come. No meu caso é com o que deixa de comer.
nós nos preocupamos com isso. E quando acontece algum incidente, nós corremos para o médico para levar. Corremos para o médico. Seja conosco, ou com os nossos filhos, ou com o nosso cônjuge. Nós nos preocupamos com isso. E por isso vamos ao médico. Mas isso não é errado. Mas acontece que nem sempre nós nos preocupamos com as coisas que nós deveríamos nos preocupar. Será que nós nos preocupamos realmente com aquilo que importa? Será que quando o seu filho dá sinais de que ele não está tendo intimidade com Deus, será que você corre para o pastor e fala: o pastor aqui, eu vim trazer meu filho porque sinais, amados, a gente leva no médico por qualquer coisa, por que a gente não pode trazer no médico? Amados, e essa palavra aqui, esses versículos que nós lemos, tem tudo a ver com isso. Aqui no versículo 1, diz assim: então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas. Amados, se a gente falar hoje fariseu, qual que é a primeira palavra que vem na sua cabeça? Você pensa assim: hipócrita, não é? Basicamente tornou-se um sinônimo de hipócrita. E o que é o hipócrita, amados? Hipócrita é aquele que finge ser aquilo que ele não é. Ele finge ter um padrão moral elevado, mas na verdade ele não tem. O problema maior é o seguinte: ele finge ser o que não é, mas cobra dos outros aquilo que ele só finge ser. Ele cobra que os outros sejam exatamente aquilo que ele finge ser. Esse é o hipócrita. Esse é o hipócrita. E os fariseus eram hipócritas. Agora, repare que esses fariseus, eles vieram de Jerusalém. O que tinha em Jerusalém, amados? O templo. Não é isso mesmo? Amados, nós temos que tomar muito cuidado. Porque não pode haver hipocrisia na igreja. Do lugar que menos se espera, que era o templo, os fariseus eram hipócritas. E estavam onde? Estavam no templo. Nós não podemos deixar que aqui o templo, a igreja, seja local de hipócritas. Nós não podemos ser hipócritas. Em qual sentido? Nós não podemos cobrar dos outros aquilo que nós só fingimos ser. Nós não podemos fazer isso, irmãos. Não podemos. Nós não podemos fingir santidade. Nós não podemos fingir sermos boas pessoas. Nós não podemos fingir sermos bons maridos, bons pais. Nós não podemos fingir servir a Deus e cobrar dos outros que eles sejam aquilo que nós fingimos ser. Amados, se nós agirmos dessa forma, nós estaremos sendo hipócritas, como os fariseus foram. Nós temos que servir a Deus de verdade. Nós temos que ser santos de verdade. Nós temos que ser bons maridos, não aqui na igreja, mas em casa. Nós temos que ser bons pais, não aqui na igreja, que é fácil ser bom. Difícil é lá. Difícil é lá. E é isso que realmente importa para Deus. E é isso que realmente importa para Deus. Agora, é engraçado que o fariseu ele está sempre procurando defeito nos outros. Ele não tem espelho em casa. Ele sempre enxerga defeito nos outros, mas ele nunca olha para os próprios defeitos. Nós não podemos cometer esses erros. Nós temos que olhar primeiro para nós, antes de falar com o irmão. Às vezes você precisa corrigir o irmão, mas olha para dentro primeiro. Às vezes ele está se espelhando em você. Às vezes ele está se espelhando em mim. Pensou? Se for cobrar o irmão fala assim: mas é que eu estava me espelhando em você. Não vai ficar legal. Agora, o versículo 2, os fariseus hipócritas chegam para Jesus e falam assim: por que transgridem nos teus discípulos a tradição dos anciãos? Amado, o que é tradição? Tradição é um costume, um ritual passado de geração em geração, em geração, em geração, costume. Agora, os fariseus aqui eles estavam falando de um ritual. Logo em seguida aqui ele vai falar: pois eles não lavam as mãos quando comem. A primeira vez que a gente lê assim, a gente acha: os fariseus é higiênico demais. Não era essa a questão. Não era.
aqui está falando de um ritual de lavagem, de purificação das mãos, que os fariseus tinham o costume, e esse costume começou após o cativeiro lá na Babilônia. Não era lavar a mão, eles jogavam água 3 vezes numa mão, 3 vezes na outra. Esse ritual ele acontece antes de uma bênção, que é a Netlim e a Darim. Basicamente eles só fazem isso quando comem certos tipos de alimentos, especialmente o pão acima de 50 gramas. Se for menos não precisa. Então, se fosse questão de higiene, quer dizer que o biscoito que caiu não ia fazer mal nenhum. Mas não é isso. Esse ritual, o que eles acreditavam? Eles acreditavam que quando as pessoas comiam pão mais de 50 gramas, sem purificar as mãos, e aí purificação não é higiene, é purificação espiritual. Eles jogavam água para purificar espiritualmente as mãos. Eles acreditavam que a pessoa se tornava impura, suja, espiritualmente falando. E qual que é o problema dessa sujeira, dessa impureza espiritual? Se vocês forem lá em Deuteronômio, lá em Levítico, vocês vão ver que o impuro, aquele que tocava em alguma coisa impura, ele não podia participar de algumas festas, ele não podia entrar no templo. Em outras palavras, ele não tinha comunhão com Deus durante o período ali da sua impureza. Então, quando os fariseus estão aqui falando com Jesus a respeito de lavar as mãos, eles estão falando assim: olha, mas como é que pode? Os seus discípulos aí dizem que servem a Deus, mas eles não estão tendo comunhão, está sujo, ele está impuro. Tradição. Essa é a tradição. Agora, é interessante que muitas das pessoas que cumpriam esse ritual não faziam nem ideia do porquê daquilo, não fazem nem ideia do porquê que ele está fazendo aquilo. Amados, nós não podemos vir aqui na igreja todo domingo sem fazer ideia do que nós estamos fazendo. Você não pode sair da sua casa no domingo. Hoje é domingo, hoje é dia de servir a Deus, hoje é dia de cultuar a Deus. A semana toda você ficou longe de Deus, não dobrou seu joelho uma vez, não abriu a Bíblia uma vez. No domingo não, domingo é dia de ir na igreja, de servir a Deus. Amados, e muitos vêm sem saber o que está fazendo. Isso não pode acontecer no nosso mundo. Eu me lembro de uma história, de uma experiência com 5 macacos. Prenderam os macacos na gaiola, colocaram uma banana assim no meio e uma escada. Toda vez que um macaco subia na escada para pegar a banana, ele jogava água com mangueira no macaco. Acontece que ficou repetindo isso. Toda vez que o macaco ia subir na escada, os outros macacos espancavam ele. Aí eles foram trocando os macacos, a ponto de não ter mais nenhum macaco daquele que foi molhado. Mas quando o macaco subia, ele apanhava. Amados, nós não podemos ser desse jeito. Quando nós viemos aqui na igreja, não pode ser porque alguém falou que é bom. Nós temos que experimentar, nós temos que saber o que nós estamos fazendo aqui na casa de Deus. Tem que ser consciente. Pastor Cláudio pregou sobre isso de manhã. Discernimento. Tem que ter discernimento do que você está fazendo aqui. Eu vim cultuar a Deus. Amém? Agora, no versículo 3, Jesus dá aquela resposta para a hipócrita, né? Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus? Por causa da tradição. E se a gente for aqui nos versículos, nós não vamos ler, não temos tempo, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, nós vamos ver que Jesus cita um mandamento que eles descumpriram. Qual que é? Honrar pai e mãe. Mas honrar pai e mãe é o 4º mandamento. Antes disso, o que tem que fazer? Os 3 primeiros diz respeito a Deus. Os outros 7 diz respeito ao seu próximo, começando pelo 4º, que é o pai e a mãe. Amados, em outras palavras, Jesus estava dizendo para eles: olha, vocês não obedecem a Deus, e pelo fato da sua tradição, você abre mão de servir a Deus por causa da sua tradição.
Amados, trazendo para os nossos dias, nós nos preocupamos hoje na situação se o irmão está de máscara, se o irmão não está de máscara. Muito bonito. Mas muitas vezes nós não nos preocupamos se o irmão está do nosso lado, no meio do culto, e com a cabeça em outro lugar, mexendo no WhatsApp, Twitter, qualquer outra coisa. Por causa da tradição dos homens, nós transgredimos a lei de Deus. Nós não damos a importância. Não estou falando que não tem que fazer isso não, tá, amados? Não estou pregando a desobediência não. Mas eu estou falando que mais importa obedecer a Deus que aos homens. E o que acontece? Muitas vezes nós defendemos com unhas e dentes partidos, ideologias, máscaras, mas somos incapazes de defender o Senhor. Quando alguém lá no ônibus fala mal do Senhor, você, deixa eu esconder aqui, porque senão vai sobrar para mim também. Quando alguém lá no seu serviço, lá na sua casa, na sua parentela lá, fala mal do Senhor, o que você faz? Finge que não é com você. O que nós fazemos? Não, deixa, melhor deixa. Senão eu vou causar um atrito. Mas se você vê alguém sem máscara, você parte para cima. É um absurdo. E é isso que Jesus está cobrando dos fariseus aqui. Olha, vocês estão cobrando das pessoas tradição de homens, passado de geração para geração, costumes, rituais, mas os mandamentos de Deus, vocês não estão se importando com isso. Essa é a verdade. Trazendo para o mandamento do Senhor. 10 é difícil, né? Mas aí o Senhor vai e simplifica a nossa vida, Senhor Jesus. Ele fala 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Amado, será que nós estamos amando a Deus acima de todas as coisas? Será que nós não estamos deixando de vir na igreja por uma preocupação que existe? Mas e o seu amor a Deus? E o nosso amor a Deus? Como é que fica isso? E nós estamos deixando de amar o nosso próximo, olhar com empatia, amados. Pera lá, e aquelas pessoas que estão lá fora? Às vezes tudo bom, amados, a gente está em isolamento, na nossa casa não está faltando nada. E se quem não tem o que comer? E quem precisa trabalhar para comer, será que nós estamos olhando para essa pessoa com empatia? Ou nós estamos julgando, fulano de tal está trabalhando, que absurdo. Não dá, amados. É disso aqui que Jesus estava falando com os fariseus. Vocês se preocupam com a tradição dos homens, mas vocês não estão se preocupando com os mandamentos de Deus. E aí a gente vai lá para o verso 10. Depois de dar essa resposta nos fariseus, né? Aí Jesus vai lá no verso 10 e ele faz o seguinte: toda a multidão tinha o costume, igual os fariseus aqui, de jogar água lá na mão, purificar. Jesus chama eles e fala assim, e tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Presta atenção, amados. Verso 11. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Como eu falei, os fariseus acreditavam que o homem se tornava impuro, contaminado, porque ele pegava e comia o alimento sem purificar as mãos. E Jesus está dizendo aqui para eles o seguinte: olha, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. E aqui na frente ele vai explicar, porque o que entra, uma hora vai sair. Amados, a Gabi engoliu a pecinha lá, o médico falou, uma hora vai sair. Ele falou desse jeito, uma hora vai sair. Então eu não tenho que me preocupar tão somente com aquilo que entra na boca, mas aquilo que sai. Será que eu me preocupo tanto com as minhas filhas, com relação à saúde delas? Eu me preocupo, eu vou no médico, deu febre, vai no médico. Mas espiritualmente falando, será que eu estou percebendo os sintomas, às vezes, de uma enfermidade espiritual?
Às vezes de uma fraqueza espiritual dos nossos filhos. Será que nós temos percebido isso no nosso cônjuge? Amados, é bom demais preocupar com a atividade física, fazer ir na academia, fazer uma caminhada. Bom. Mas é bom você comer comida saudável, não tomar Coca-Cola. Tudo bem, é difícil, mas é bom, né? É bom. Eu me preocupo até com o que não come, porque a Gabriela só gosta de leite. Eu me preocupo. Mas nós estamos nos importando com o que realmente importa. Será que eu estou me preocupando com o fato de que, com 3 anos, será que minha filha conhece os heróis da Bíblia? Porque com certeza ela conhece a Peppa e um monte de desenhos animados. Amados, e os nossos filhos estão assim. Muitas vezes, se nós perguntarmos para os nossos filhos adolescentes de alguns personagens aqui na Bíblia, ele não vai saber. Mas ele vai saber de um monte de personagens, influências, digital influências. Vai conhecer. Amados, a verdade é que todas essas que Jesus está dizendo aqui, todas essas tradições, tudo isso, nós nos preocupamos com máscara, com saúde, com alimentação, bom, mas tudo isso é momentâneo. Momentâneo. Aliás, sobre isso, Paulo fala lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 21 e 22. Por que vocês se submetem a regras como, olha, não toque nisso, não coma disso, não pegue naquilo, porque todas essas coisas se destroem com o uso. Mas tem pouca efetividade quando o assunto é pureza espiritual. Tem pouca efetividade. Amados, por que você tem que se preocupar com o que sai da sua boca? Por que você tem que se preocupar com o que sai da boca dos seus filhos? Com o que sai da boca do seu cônjuge? Jesus, certa vez, ele falou assim, está lá em Mateus 12:34. A boca fala do que o coração está cheio. Se a boca do seu filho está falando palavrão, meu amigo, meu irmão, o coração também está cheio disso. Está cheio disso. Se a boca dos nossos filhos, do nosso cônjuge está falando imoralidade, o coração está cheio de imoralidade. Por isso Jesus falou para preocupar com a boca. Agora, se nós nos preocupamos com o que sai da boca, mas pera lá, se está saindo, como é que entrou? Como é que entrou? Provérbios 4:23 diz assim: de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Às vezes você não deixa seu filho comer porcaria, comer biscoito, comer bala. Não, porque é saudável, ele tem que viver muitos anos. Mas a fonte da vida, da verdadeira vida, provém do coração. Provém daquilo que ele se alimentou, espiritualmente falando, amados. Essa é a verdadeira fonte de vida. E como é que surge isso lá dentro do coração? Tiago explica isso, está lá em Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15. Diz assim: ninguém sendo tentado, diga assim, de Deus, eu fui tentado, Deus me tentou. Porque cada um é tentado e enganado pelas suas próprias concupiscências, pelos seus próprios desejos. Amados, você consegue desejar uma coisa que você não vê? Consegue? Se você não vê, como é que você vai desejar? Para as mulheres, você consegue desejar uma coisa que você não escuta? Consegue? Não consegue. Mas então o que vem aqui, Primeiro eu vejo ou eu escuto, está na minha mente, aí eu vou maquinando aqui no negócio. Aí desce para o coração. Aí desceu para o coração, concebeu o pecado. E a boca vai falar do que o meu coração está cheio. É assim que funciona. Então, a preocupação de Jesus aqui era com o quê? Com o que sai. E por onde entrou? Pelos olhos, pelos ouvidos. Mas você está preocupando com o que seu filho está vendo? Você está se preocupando com o que seu filho está ouvindo? Porque com o que ele está comendo, você está se preocupando. Se ele está fazendo atividade física, você está se preocupando.
Mas você está preocupando com o que ele está vendo? Você está se preocupando com o que ele está ouvindo? Porque nós vivemos numa era de digital influência. Isso é o que mais tem hoje. Pessoas que não têm compromisso nenhum com Deus. Pelo contrário. Amados, tem 2 youtubers aí, irmãos, que diz que um é para adolescente e o outro é para criança. Lá em casa não. Aí tem boneco, tem caderno, tem isso, tem aquilo outro. Você já foi lá no canal dele para ver o que ele fala? Você já foi lá para ver ele ensinando os filhos a fazer sexo oral? Já foi lá? Já foi lá para ver ensinando a desobedecer pai e mãe? Ensinando a burlar as leis para ver um vídeo que não é para a idade dele? Você já viu ele ensinando isso lá? Já viu? Pois é o que está ensinando para os seus filhos. E Deus está preocupado, Jesus está preocupado com isso. Às vezes você está preocupado com a bala que seu filho está comendo, porque vai estragar os dentes, mas você não está vendo o que ele está vendo. Você não está vendo o que ele está ouvindo. É isso que preocupa Jesus. Porque é isso que vai gerar vida no seu filho. De que adianta ao seu filho, de que adianta ao seu cônjuge, a você ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Para Jesus isso não faz sentido. Por isso Jesus se importa com o que você vê e com o que você escuta. Aí eu falo que quem ouve essas coisas, amados, a chance de não entrar no céu é grande. Mas de onde você tirou isso? Está lá em Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem pratica as obras dos pecadores, nem se assenta com os escarnecedores. Então esse aí, é bem-aventurado. Mas logo à frente fala o que vai acontecer com os ímpios, com aqueles que escutam o que eles falam, os conselhos deles, com aquele que pratica aquilo que eles ensinam, com aquele que senta lá no grupinho deles. Fala o que vai acontecer no final. No final, lá no juízo, ele não vai estar na congregação dos justos. Vai perder a salvação. Às vezes você está preocupado aí com o que seu filho está comendo, mas não está preocupado com o que seu filho está comendo espiritualmente. Mas para ver isso. Vai lá e vê. Mas não fica só no que eu estou falando. Vai lá e vê com os seus próprios olhos. Vai lá e escuta com os seus próprios ouvidos. Porque um dia o Senhor Jesus vai cobrar isso de mim e de você. Olha, você não cuidou dos seus filhos. Você não cuidou do seu cônjuge. Olha, você se alimentou do que não devia. E aí vai ser triste ele dizer, olha, se afasta de mim, porque eu te conheço. Já pensou ouvir isso do Senhor? Já pensou ouvir isso do Senhor? Amados, de que adianta? Vou repetir. Eu ouvi a Carla hoje de manhã falando uma coisa. Imagina o seu filho lá, super bem sucedido, doutorado, pós-doutorado, engenharia, sei lá o que, das plantas elétricas, da computação, podre de rico, lá no inferno. Aí você está lá no céu e lá no inferno. Qual que é o sentido disso? Qual que é o sentido disso? Mas é disso que Jesus está falando. É disso que Jesus estava falando com os fariseus. Olha, vocês se preocupam demais com tradições. Olha, você se preocupa demais, amados. Não pode comer sal, não pode comer doce, não pode comer nada. Mas o celular do seu filho, se acessar ele, você vai cair de costa. Porque isso você não olha. Aí ele já é privado de tantas coisas, eu vou privar ele disso também. Daquilo que você devia privar, você não priva. Está preocupado com a saúde só física. Agora, para finalizar já, então, versículo 12. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabe que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram. Em outras traduções diz assim: olha, ô Jesus, aqui os fariseus, eles não gostaram muito do que o Senhor falou, não. Mas Jesus não está se importando com isso. Amados,
eu, sinceramente, quando eu orei ao Senhor, pedindo uma palavra para trazer para a igreja, e quando o Senhor foi colocando as palavras, eu falei, Senhor, dá uma palavra mais de ânimo, né? Todo mundo em casa, precisando. O pessoal vai ficar chateado comigo. Amados, o Senhor Jesus não está se importando com isso. Se nós não gostarmos de ouvir o que nós ouvimos, nós podemos sim colocar a mãozinha na consciência e pensar: somos fariseus, somos hipócritas. Porque nós não estamos aqui na casa de Deus porque nós somos perfeitos. Nós estamos aqui para nos aperfeiçoar. Por isso, quando por Deus somos corrigidos, nós não podemos nos entristecer. Nós temos que nos alegrar. Porque Deus corrige e ensina aqueles a quem Ele Amados, você quer ir para o céu? Você quer morar com Deus no céu? Para morar com Deus no céu não pode ser fariseu. Jesus falou isso. Jesus uma vez falou com os fariseus assim: olha, vocês estão na porta do céu, vocês não entram e nem deixam ninguém entrar. É assim que vocês são. Amados, se nós queremos entrar no céu, nós não podemos ser hipócritas. Nós temos que pegar isso aqui, pegar a palavra de Deus, humildemente falar: Senhor, realmente eu estou errando, mas me ajuda a corrigir. Amados, se você quer entrar no céu, talvez você está aqui nessa noite e ainda não aceitou Jesus. Há um só caminho. A palavra de Deus diz, Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Pastor Cláudio falou isso aqui hoje. É excludente, amados. Existem, todos os caminhos levam a... Não é assim. Só um caminho leva a Deus: Jesus Cristo. Só um caminho leva a Deus. E os fariseus, eles não conseguem entender isso. Eles não conseguiram entender isso. E Jesus estava ensinando para eles. Mas entenda que Jesus estava dizendo isso aqui para os fariseus, não era para humilhar os fariseus, não era para expulsar os fariseus. Jesus estava dizendo isso aqui porque Ele corrige a quem Ele ama. Amados, às vezes você ouviu essa palavra, você achou dura a palavra. Não é porque Deus quer te expulsar da presença dEle, é porque Ele quer você mais perto. Ele quer você mais perto. Ele quer que você entre no céu. Mas para entrar no céu há um só caminho. Você quer que seus filhos entrem no céu? Há um só caminho. Há um só caminho. Às vezes você está aqui nessa noite e ainda não conhece esse caminho. Às vezes você está em casa, não conhece esse caminho. Aí você acha que toda a sua preocupação, eu me preocupo muito com o meio ambiente, me preocupo com isso, com aquilo outro, com o politicamente gramado. Nada disso leva para o céu. Nada disso leva para o céu. Você tem que se preocupar com aquilo que realmente importa. Importa realmente servir a Deus. Importa realmente obedecer a Deus. Tem alguém aqui nessa noite que precisa aceitar Jesus? Precisa reconhecer esse caminho? Tem alguém aqui que precisa voltar para esse caminho? Voltar a obedecer? Às vezes você se tornou um fariseu. Amados, às vezes mesmo aqui dentro nós nos tornamos fariseus. Nós queremos cobrar do nosso irmão aquilo que nós não praticamos. Nós olhamos defeito no irmão e esquecemos de olhar o nosso defeito. E o Senhor Jesus nessa noite Ele fala: olha, não é assim. Não é assim. Olha para dentro de você. Olha para você. Às vezes você está preocupado demais com a sua saúde física, com a sua saúde intelectual, emocional, mas se esqueceu da sua saúde espiritual. Se esqueceu de se alimentar a sua alma da palavra de Deus. Esqueceu de alimentar o seu espírito com a presença de Deus. Você não ora mais. Você vem no domingo e você nem sabe mais o que você está fazendo aqui na igreja.
Mas se você tivesse, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ainda há tempo de voltar ao caminho. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Mas um dia essa porta vai se fechar. E quando essa porta se fechar, aí não adianta mais. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor Jesus não vai esquecer disso. Aleluia. Mais alguém, irmãos? Na sua casa, se tiver, repete essa oração. Cláudio, repete essa oração. Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e que só o Senhor leva para o céu. Eu quero estar no céu. Por isso eu te aceito hoje como meu caminho, como meu Salvador. Não se esqueça, Jesus, porque eu estou aqui entregando a minha vida para o Senhor. Amém. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluia.